Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor e professora, com o intuito de te ajudar, nortear o seu plano de aula, o seu plano de ensino, para que a cada dia as suas aulas sejam mais interessantes, mais profundas, mais significantes na vida do professor. Então, todas as semanas estamos postando vídeos com o objetivo de ajudar os professores com subsídios. Sejam subsídios teológicos, doutrinários, geográficos, culturais, o que nós pudermos disponibilizar para ajudar os professores e as professoras e os amantes da escola dominical. Aqui estaremos fazendo todas as semanas vídeos novos para te ajudar. Bem-vindo a você que é inscrito no canal. Te agradeço pela tua inscrição. Te agradeço pelos likes que tem dado, os comentários, são diversos comentários positivos, comentários que nos motivam. E continue comentando, continue divulgando o nosso trabalho nas redes sociais, envie para os seus amigos, dê um like, bastante likezinho, ative o sininho. Você que está chegando pela primeira vez no canal EBD em Ação, não é inscrito? Inscreva-se, venha, inscreva no canal, ative o sininho para que você receba vídeos, toda vez que postamos vídeos na semana, você receba uma notificação dizendo tem vídeo novo, corra lá e assista. E você vai assistir em primeira mão esses vídeos que estamos postando aqui toda semana. Então, dê um likezinho se gostar, compartilhe, divulgue, comente e dentro do possível nós estaremos respondendo os seus comentários. Nós também disponibilizamos vídeos dos trimestres passados. Então você pode acessar e ver esses vídeos, eles estão em pastas chamadas playlists. Então são pastas com o trimestre inteiro. Cada pasta corresponde ao trimestre. Corra lá, assista esses vídeos, divulgue, compartilhe, comentem, faça bom uso, porque essa é a intenção do canal EBD em Ação, ajudar os nossos irmãos com alguns subsídios. A lição de hoje, a lição de número 9, datada do dia 2 de junho de 2019, tem o título A Arca da Aliança. E o texto áureo: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Êxodo 26, 33, Almeida Revista Atualizada. Verdade prática. Por meio de Cristo Jesus, podemos encontrar-nos com o Deus Santo e Misericordioso. Primeiro tópico, nós temos as descrições da arca. Então a arca tem algumas descrições, como ele designa aqui, chamado Arca da Aliança, Arca do Senhor, Arca do Testemunho, Arca de Deus. São diversos nomes para esta arca, que era um baú que continha alguns elementos dentro dela. Também nós temos aqui a construção da arca, era feita de madeira de acácia, ou madeira de cetim, como a Bíblia fala. Uma madeira rústica, uma madeira que às vezes era dura, com nós, algumas nódoas, algumas cascas, mas que Bezalel e Aleabe receberam o Espírito Santo de Deus, conforme Êxodo, e foram cheios do Espírito Santo para trabalhar com madeira. Eles trabalhavam esta madeira de forma esplêndida, tirando toda a nódoa, tirando todas as cascas, lixando, serrando e preparando a arca para receber o ouro. Toda a madeira da arca era revestida de ouro, tanto por dentro quanto por fora. E a madeira, então, depois de revestida de ouro, não era mais vista, mas simplesmente o brilho do ouro polido que estava representado ali na Arca da Aliança. A arca era retangular. A revista já traz as medidas, dizendo que sua forma era retangular e suas medidas eram de 2,5 côvados de comprimento, 1,5 côvado de altura, 1,5 côvado de largura. Isso é 1,25 m de comprimento, 75 de largura e 75 de altura. Esses são os valores aproximados, porque aqui eles estão usando côvado. Então o côvado era a medida do antebraço, da ponta até a ponta do dedo. E então variável, depende do braço dos indivíduos, se eram 45 centímetros, 47. Então, muito aproximadamente essas as medidas que era dita aqui. E esses dois elementos, a madeira e o ouro,
representam Cristo. Nós estamos fazendo o estudo do tabernáculo representando Cristo, tipificando, simbolizando Cristo. Então a madeira de acácia é símbolo da humanidade de Jesus. Em todos os elementos da madeira, a casca, as nódoas, os nós, é símbolo do sofrimento da vida humana. Agora, o ouro revertindo toda esta madeira é símbolo da divindade de Jesus. Toda vez que aparece ouro nas casas, no tabernáculo, nos templos de Cristo consagrado para adoração, o ouro é símbolo da realeza, é símbolo da divindade, é um dos elementos mais nobres. Então ele é usado em primeira mão ali na Arca da Aliança, representando a natureza divina de Cristo. E é isso que Paulo fala para os filipenses, que da natureza divina de Cristo, da natureza humana, da natureza, as duas naturezas do Criador. O apóstolo Paulo diz aos cristãos que estavam em Éfeso, que estavam em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, dizendo: de sorte, Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua glória, aniquilou-se e tomou a forma de servo, e achado na forma de servo, tornou-se semelhante aos homens. Então aqui ele está dizendo que ele, sendo divino, se fez carne, como João diz, o verbo se fez carne e habitou entre vós. Então ele se fez carne. Ele era divino, não deixou de ser divino, por mais que tenha feito pouco uso da sua parte divina, mas ele se fez carne e então através da plenitude do Espírito é que realizava os milagres. Através de toda a força do Espírito, todos os dons do Espírito, é que ele realizava os milagres, operava as maravilhas e usava a sua parte divina simplesmente para perdão de pecado, porque só Deus pode perdoar pecados. Segundo tópico, o propiciatório da arca, e o primeiro ponto, a tampa da arca. O que era o propiciatório? Então nós temos uma caixa com uma tampa. Este era o propiciatório. Em cima da tampa, a figura dos querubins, representando ali que os elementos que estavam dentro da arca eram elementos sagrados. Então nós vamos daqui a pouco ver quais os significados dos elementos que estão protegidos dentro da arca, protegidos pelos querubins. Primeiro, a presença de Deus está entre os querubins, ele está entronizado entre os querubins. Então está dizendo que ali na arca, a presença de Deus era perfeita e o sacerdote encontrava-se diretamente com o seu Deus. Qual que é a simbologia do propiciatório, o segundo ponto do segundo tópico? É exatamente proteger. Então, os elementos que estavam ali dentro da arca, que era o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei, têm um significado para o cristão e têm um significado para Cristo. Então são algo valioso, deve permanecer e deve estar protegido em nosso coração, e estava na presença da vida de Jesus Cristo esses elementos. A simbologia dos querubins alados sobre o tabernáculo, então tinha a tampa da arca e dois querubins com as asas voltadas uns para o outro. Dentro da tampa, a figura de dois querubins com as asas voltadas uns para o outro, é como se estivesse protegendo algo valioso. Então, a figura dos querubins ela está em Ezequiel, a figura dos querubins ela está em Isaías, ela está em Apocalipse, sempre relacionada com a presença de Deus. Por isso que quando Ezequiel fala para Lúcifer, quando ele ainda era querubim, dizendo: tu eras querubins ungido, diante da presença de Deus estava. Então a presença de Deus ela está presente com a presença dos querubins. A presença de Deus ela está diante dos querubins, ou os querubins estão diante da presença de Deus. As instruções da Arca da Aliança, ela está em Êxodo 25 e também no capítulo 37, sobre como deveria ser feita a Arca da Aliança, madeira de acácia ou madeira de cetim, trabalhada e revestida de ouro. A Arca da Aliança é o móvel mais sagrado de todo o tabernáculo. Foi a primeira coisa mencionada por Deus quando ordenou a Moisés a sua construção, em Êxodo 25. Era a única peça dentro do Santíssimo que se encontrava diante do véu. Foram Bezalel e Eliabe que, sob as ordens de Moisés, construíram a arca no deserto do Sinai, de acordo com as medidas dadas por Deus. A Arca da Aliança era o símbolo da presença do Senhor entre seu povo. A arca foi colocada no lugar santíssimo,
Naquele lugar, nenhuma voz humana soava, nenhuma luz artificial ou criada iluminava, e nenhum acesso havia para o sumo sacerdote, ensinando-se que o Senhor reinava naquele lugar. A sua glória iluminava o santuário, a sua voz falava naquele lugar e a arca era o seu trono. Se nós queremos conhecer a presença do Senhor conosco, é necessário que reconheçamos as mesmas três coisas: Cristo como Senhor, a autoridade da palavra de Deus e a orientação do Senhor iluminando os nossos passos. Então aqui nós temos as medidas da arca: 1,25 m de comprimento, 75 de largura, como vocês podem observar, as argolas onde colocavam as varas para carregar eram 4, então eram os 4 filhos de Arão que carregavam a arca da aliança. A arca da aliança era também conhecida como a arca dos testemunhos, a arca do concerto, a arca do Senhor, a arca do concerto de Deus. Quando da consagração do primeiro templo, na cidade de Davi, oficiada por Salomão, a arca foi nele colocada, juntamente com os outros apetrechos do tabernáculo, e os seus varais foram retirados, uma vez que Israel passou a ocupar a terra, deixando assim de ser peregrina no deserto. Com a destruição do templo de Salomão por Nabucodonosor em 587 a.C., a arca desapareceu. Então, como vocês observam na figura aqui, os sacerdotes carregando a arca e o manto que dividia, era coberta a arca. E sempre que Moisés dizia marche, levante, então os sacerdotes iam na frente e o povo atrás acompanhando os passos dos sacerdotes. Quando chegou para a travessia do Jordão, os sacerdotes que observavam o Jordão cheio, as águas haviam saído da margem costumeira do Rio Jordão, a ordem era para que marchasse sem parar. Então, na velocidade que eles vinham marchando com a arca na frente, era para tocar os pés na água que iria acontecer o milagre. As águas se abririam. Eles vieram marchando, quando tocaram os pés na água sem parar e continuando, o Jordão se abriu e todo o povo atravessou. Porque a presença de Deus estava com o povo e quando Deus está presente, os milagres acontecem. Aqui, como vocês podem observar, a arca sem o propiciatório e a arca como propiciatório. Era uma tampa de ouro puro batido, desenhado os querubins que ficava com a asa um para o outro, cobrindo, protegendo o que estava dentro da arca da aliança. O querubim formava uma só peça com a tampa. O propiciatório tinha a toda a sua volta uma saliência em forma de coroa, em ouro maciço, como observa aqui, uma forma de coroa, e ele ficava dentro ali do propiciatório, em cima de ouro puro batido, a tampa era de ouro puro batida, para proteger. O propiciatório era onde Deus aparecia, era a presença de Deus estava presente, como vocês podem observar aqui. Deus falava com Moisés, ou falava com Arão aqui diante da arca, era o lugar de habitação de Deus. O sacerdote estava na presença de Deus, falando audível, como vocês estão ouvindo audível este áudio. No dia da expiação, que era o dia que ele entrava por ano, uma vez por ano, ele levava o incensário e diante do incensário entrava na presença de Deus. O incensário estava na mão do sacerdote. Depois aspergia o sangue do novilho 7 vezes sobre o propiciatório e 7 vezes diante dele. Com o sangue do sacrifício pelo pecado do povo, ele fazia a mesma coisa, pedindo perdão pelos pecados do povo. Então, com aquele propiciatório, com o sangue do animal que ele sacrificou pelo povo, ele pedia perdão pelo povo quando ele aspergia no propiciatório. Sempre que Moisés entrava no lugar santíssimo, na presença de Deus, ele deveria proteger seus olhos, porque homem nenhum viu a glória de Deus. Então, era o símbolo disso aí. Quando os filhos de Israel estavam em viagem, a arca ficava no meio. Esta é a posição que o Senhor Jesus deve ocupar entre os crentes. Aliás, esta é a posição que o Senhor sempre ocupava. Achamos o Senhor no meio dos doutores, dos malfeitores, dos discípulos, das igrejas. Cristo deve ser o alvo do nosso viver, o objeto de nosso amor e motivo do nosso serviço. Então, Cristo sempre está no meio. Onde estiver 2 ou 3, estou no meio deles. Entre os ladrões da cruz estava no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Ele é a vara verdadeira, a videira verdadeira, nós as varas que estamos ligando nele. Então, ele é o centro da nossa vida, centro do nosso pensamento, centro da nossa busca. Esse é o objetivo deste símbolo.
Dentro da arca estava a vara de Arão, as tábuas da lei e o pote com o maná. Vamos falar sobre cada um agora. Estas eram as segundas tábuas da lei. As primeiras haviam sido quebradas quando da idolatria do povo. Estas são mencionadas em Deuteronômio 10, como feitas depois da construção da arca e ali colocadas quando Moisés desceu do monte depois de o Senhor nelas ter escrito as palavras que estavam nas primeiras. O maná foi o alimento diário dado por Deus ao seu povo durante a caminhada de 40 anos pelo deserto. Era originário do céu o maná. O Senhor ordenou a Moisés para que enchesse um vaso com maná e o guardasse como memorial para as gerações futuras, para que se recordasse como Deus alimentara os israelitas no deserto durante todos aqueles anos. Quando Deus quis dar um sinal ao povo, quando este murmurou junto de Moisés sobre a autoridade de Arão como sumo sacerdote, fez com que a vara de Arão, aquela de madeira seca e velha, produzisse uns rebentos, flores e frutos. Assim Deus lhe mostrou que havia sido ele que escolhera Arão. Simbolismo é que em Hebreus 9:4 temos a lista do conteúdo da arca. Há um significado simbólico associado a cada uma das coisas. A arca sempre foi considerada um símbolo visível da presença de Deus habitando no meio do seu povo. A lei escondida, a lei foi cumprida em Jesus Cristo. Isto aponta para Cristo como aquele que não somente guardou a lei, mas também a tinha em seu coração. Propiciatório significa o lugar onde a propiciação é feita e quer dizer Deus conosco. Propiciação significa apaziguar ou aplacar alguém irado. Deus estava irado por causa dos nossos pecados, mas Cristo tornou-se a propiciação pelos nossos pecados. Os querubins, com as suas asas estendidas, símbolo inegável da cobertura de Deus, que não deve ser desprezada, estavam sobre a arca e não dentro dela, formando uma só peça, mostram a unidade cristã que está sob a cobertura divina. A coroa de ouro na arca chamava atenção para a majestade de Cristo. Alguns se referem à arca como o trono de Deus na terra. O maná relembrava Israel da provisão de Deus para eles, como também apontava para Cristo como pão da vida. A vara de Arão que floresceu foi colocada na arca. Uma leitura cuidadosa de Número 16 e 17 mostrará que esta vara era um símbolo e uma prova da autoridade sacerdotal. Na arca isso significava que Cristo era o grande sumo sacerdote escolhido por Deus. A madeira de acácia, utilizada na construção da arca, tem sido sempre vista como um tipo da natureza humana de Cristo. O ouro revestia a arca por dentro e por fora. Isto tem sido sempre visto como um tipo da natureza divina de Cristo. A união da madeira e do ouro em uma só arca revela as duas naturezas de Cristo unidas numa só pessoa. A vara de Arão que floresceu foi colocada na arca. Uma leitura cuidadosa em Números 16 e 17 mostrará que esta vara era um símbolo e uma prova da autoridade sacerdotal. Na arca, isso significa que Cristo era o grande sumo sacerdote escolhido por Deus. Tudo isso estava dentro da arca, são experiências, conhecimentos, compromissos interiores. É a presença do Deus invisível no recôndito do nosso espírito. A vida cristã é, antes de tudo, algo interior. É como se encontra escondida dentro de uma semente. A princípio pode não ser valorizada nem reconhecida. O cristianismo não se firma sobre as aparências exteriores. Suas bases estão muito profundamente arraigadas no âmago das nossas almas. Contudo, sua essência não ficará restrita nos limites íntimos de cada um. A presença de Deus, embora espiritualmente seja invisível, transcende os limiares do coração e se manifesta nos frutos do Espírito no nosso modo de viver. Lembremos-nos do seguinte: tudo isto acontece no Santo dos Santos. O desejo de Deus é que todos nós estejamos em sua presença neste lugar. Deus quer que possamos adquirir uma maturidade tal que possamos iniciar a nossa vida com Ele, no átrio, passando depois pelo lugar santo e chegando finalmente ao Santo dos Santos, que é o ponto final de nossa comunhão com Deus. Quem ali chega recebe seu galardão, ou seja, a vida eterna. O terceiro tópico fala dos elementos sagrados da arca. O primeiro elemento é as tábuas da lei. As tábuas da lei tinham um significado muito grande para o povo de Israel. Eles viviam escravos no Egito e precisavam ter
explicações, o norte sobre o que era servir a Deus, as leis, dava os limites, o compromisso, a seriedade para o povo de Deus. Então as tábuas, as segundas tábuas, as primeiras foram quebradas, mas as segundas elas estavam ali dentro da Arca da Aliança. Em primeiro lugar, Cristo é a palavra. As tábuas da lei apontam para Cristo. Ele é o verbo que se fez carne. Por isso que João diz, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele é a palavra fiel. Cristo é a palavra. Por isso que ele é as próprias instruções para o seu povo. E ele veio dar as instruções, ele fez discípulo, depois ele diz, ide e ensinai as nações. Então o ensino está relacionado à palavra de Deus. Cristo é a palavra. A palavra é Cristo. Quando diz assim, o verbo se fez carne, ou nós temos essa conotação, uma iluminação muito grande, apresentada ali em Gênesis capítulo 1, quando diz que no princípio Deus criou os céus e a terra sem forma vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, e nós vemos as palavras, o verbo de Deus, dizendo, haja luz e houve luz. Haja aquilo e houve aquilo outro. Então estas palavras, ela não era somente a fonética que nós temos, como vocês estão me ouvindo. As sílabas, não eram as sílabas, a palavra fonética, não é esse tipo de palavras, porque tem pessoas que costumam dizer, se Deus trouxe as coisas, criou o mundo chamando as coisas à existência, nós também temos esse poder, vamos chamar as coisas à existência. E estão chamando milagres, estão chamando a sua casa, estão chamando o seu carro. Mas a palavra de Deus não era essa fonética nossa. Por isso que a palavra de Deus era o verbo. Quem que era o verbo? Era Jesus Cristo. Por isso que João está dizendo assim, ó, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Aí ele diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós temos a presença da Trindade na criação. Deus Pai chamando as coisas à existência, e quando ele chama essa palavra, esse verbo era Jesus, então Jesus via e trazia as coisas que o Pai chamou. Porque todas as coisas foram criadas por Jesus. E o Espírito dava a sustentação, dava vida no mundo animal, no mundo vegetal. As árvores têm vida, tem a seiva. Então o Espírito Santo é para dar vida e vida com abundância. Então nós temos ali a representação da Trindade. Então a palavra de Deus, ela está presente na arca, que é o próprio Cristo, símbolo da palavra. Ele é a palavra viva. O segundo elemento era um vaso com maná no deserto. Observe que as pessoas de Israel deveriam pegar o maná para aquele dia, porque era todos os dias a providência divina. Então eles pegavam o maná hoje, comiam hoje, amanhã já não prestava. Somente na sexta-feira que eles pegavam o maná para o sábado, e aí já aconteceu um milagre. O maná não estragava para o sábado, estava bom nas casas. E é interessante que se eles pegassem para 2, 3 dias, o maná apodrecia. Mas dentro da Arca da Aliança estava o pote de maná, que era guardado e não apodrecia. Milagres. Só Deus pode explicar esse tipo de milagre. Então a provisão de cada dia está em consonância com a oração dos provérbios de Agur em Provérbio 31. Dizendo assim, não me dê a pobreza e nem a riqueza, para que empobrecendo venha roubar, ou enriquecendo me venha esquecer de ti, mas me mantenha da porção de cada dia. Está de acordo com aquilo que o povo de Israel fazia no deserto. A provisão de Deus para todo dia. E também a oração de Jesus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então Jesus, ele é essa sustentação. O maná fala de provisão. Maná fala de alimento. Maná fala de sustento. Quem que é o nosso sustento? Jesus Cristo. Quem que é a nossa provisão? Jesus Cristo. Jeová Jireh, o Senhor que provê. Então esse pote de maná é símbolo de Jesus. O que é que ele nos proveu na cruz? Proveu a salvação, proveu as vestes da salvação, proveu a reconciliação com o nosso Deus, ele proveu-nos a alegria da salvação, proveu-nos a remissão, proveu-nos a redenção. Então são muitas coisas que Cristo nos proveu. Ele é o maná. O maná, aquelas coisas que estavam dentro da arca, a tábua da lei, o maná e a vara de Arão, era para que eles nunca esquecessem
da palavra de Deus, sempre meditar na palavra de Deus de dia e de noite, nunca esquecer do pote de maná, quer dizer, Deus nos sustentou no deserto, onde não havia nada, faltou tudo e Deus proveu tudo, não tinha nada no deserto e Deus proveu tudo. Então é uma lembrança, tinha que estar em mente isso aí. E o terceiro elemento, a vara de Arão que havia florescido. A vara de Arão mostrava que, vocês conhecem o episódio de Números, que alguns queriam ser sacerdotes, inclusive os guardas que estavam lá fora do arraial, fora do tabernáculo, e houve um atrito entre eles e Moisés, e Deus mandou dizer, então todos os candidatos que querem ser sacerdotes, que então tragam uma vara e deixam ali dentro do santuário. E assim fizeram. E quando foi no outro dia, a vara de Arão, que estava com o nome dele, havia florescido e produzido amêndoas, como prova de que Deus havia escolhido Arão para o sacerdote e não os demais candidatos. Então aquela vara era para se lembrar que Deus os havia escolhido, a tribo de Levi, para trabalhar no tabernáculo. Então a vara, ela simboliza Cristo, que ele é a videira verdadeira, nós as varas. O candeeiro, o castiçal, como estudamos em lições passadas, tinha uma haste principal, e as demais hastes eram ligadas nessa haste principal. É Cristo que é a videira verdadeira e nós as varas. Então todas as varas devem estar ligadas em Cristo. Ele é a videira, ele é que dá a vida, o sustento, é quem dá a provisão para a nossa vida. Então sempre lembrar que Cristo é quem nos escolheu, como ele disse, eu vos escolhi para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E ele diz, toda vara que estiver ligada em mim, que não der fruto, é cortada e lançada fora. Então, é estas explicações que representam a Cristo. Ele nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Cristo, foi Ele quem nos escolheu. Como diz, Ele veio para buscar o que se havia perdido. O apóstolo Paulo falou que não há quem tenda, não há quem busque a Deus, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Agora, Cristo, ele veio com a sua graça, e por isso somos justificados gratuitamente pela sua graça. Ele veio nos despertar a fé, por isso que somos justificados pela fé. Ele veio para nos lavar com o seu sangue, por isso que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado da morte e nos reconciliou. Então é Ele quem nos busca, é Ele quem nos escolheu. Então esses elementos que estão representados na Arca da Aliança têm significado muito grande para a vida do cristão. É interessante a gente estudar, é interessante a gente ver esses pormenores que estão implícitos aí nessas lições maravilhosas para a vida cristã de cada um de nós. Hoje não precisamos mais carregar a Arca da Aliança. Hoje não precisamos mais construir templos para que Deus habite nele, porque nós somos o templo. É isso que Paulo escreve para os cristãos que estavam em Corinto. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, se somos o templo, o Espírito de Deus está na nossa vida. E ele representa a presença de Jesus Cristo, que diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Então, na presença de Cristo está em nossa vida através do Espírito Santo de Deus. E carregamos a nossa vida a Arca da Aliança, a presença de Deus, carregamos a lei do Senhor, a palavra de Deus deve estar na nossa vida. Na tua lei medita de dia e de noite, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E temos que ter também o pote de maná, a provisão, o testemunho de que Deus provê a salvação, provê o céu, provê o escape da morte. E a vara do testemunho que Ele nos escolheu, ser sempre grato pela escolha que Deus fez por nós. Ele optou por mim, optou por você, morreu por todos. Então todos podem chegar diante de Deus e ter os pecados perdoados, reconciliados com Deus e feito amigo de Deus, filho de Deus por adoção. Portanto, professor e professora, que a tua aula seja abençoada, que o Espírito Santo de Deus ajude na mente dos alunos para que eles entendam a palavra, praticam a palavra e o nome de Deus seja glorificado. Deus em Cristo te abençoe.